Então, o Evangelho de Mateus, vou até tirar o microfone, nós estamos em poucos aqui, o salão que dá mais dá eco, né? Mas Jesus disse: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Então Jesus está no meio de nós, embora nós poucos, né? 1, 2, 3, 4, 5, mas vamos estudar a palavra de Deus. A Cássia hoje não conheceu boa, não sei se vocês avisaram, né? Não estou sabendo. Não, está com dor de cabeça, espirrando, está com sintoma de gripe, né? Então ela não vai vir, não foi tomar café em casa, nada, vai ficar afastada. Até as 2 horas da manhã. Está garganta de hoje? Ontem ela estava com dor de garganta, Certo? O Luiz também, ele falou para mim também que está com amanhã que vai procurar fazer o teste, né? Dor de cabeça, meio se deu gripe, não veio ontem, por isso. Então ele explicou para mim hoje também, cedo, um áudio. Domingo ele que vai buscar o pão, né? Para tomar café em casa. E hoje eu fui primeiro, porque aí, quando eu liguei que o pão estava aí, ele falou: mas não pode ir hoje. A casa não está bem, não, está com dor de cabeça, com dor de garganta, né? Então tá bem, irmãos. Então a página aqui é 1046. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 51. Nós já começamos no versículo 1, né? Ele vai estudando essas parábolas de Jesus e vai terminar aqui no 58. Tem outras passagens para ir, mas talvez vou deixar para o próximo culto. Vou ler do 51 até o 58, versículo. E disse-lhes Jesus: entendestes todas estas coisas? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. E ele disse-lhes: por isso todo o escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. E aconteceu que Jesus, concluindo estas parábolas, se retirou dali e, chegando a sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? Versículo 55 agora. Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? Jesus tinha irmãs na carne, mulher, né? Porque ele era Deus, mas filho de Maria, por parte, então era considerado irmã. Então está falando aqui, ó. E, no versículo 56, e não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhe diz: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas, por causa da incredulidade deles. Então nós vemos aqui uma experiência muito clara. Maria de Lourdes Arrabal está assistindo. Bom dia. Aí então
Aqui nós vemos a experiência que nós aprendemos, falando que um profeta na sua pátria, ou hoje, vamos dizer assim, um pregador na sua terra, um pastor, um crente, na sua casa, ele não faz maravilha, ninguém vai dar crédito, ele tem que ser lá fora. Ele longe, o pessoal acredita, né? Aqui está dizendo. Então vamos começar do versículo 50 que eu falei, no 51, né? Então, o que nós percebemos nesse versículo 51, que ele disse Jesus? Entendeste? Ele tinha feito as parábolas, fazendo as comparações, e depois o resultado, vocês entenderam? É a mesma coisa hoje você fazer uma pergunta, se ensinar e perguntar, vocês entenderam? Rosa Lemos também do Santos está assistindo, bom dia. Chame essa pessoa para participar de seu vídeo. Aí eu não sei quem que é. E nem entendo isso que quer chamar as pessoas para assistir o vídeo, né? Então, ensina, Jesus ensinou, ele perguntou, vocês entenderam? Porque se eles falassem que não tivessem entendido, Jesus ia explicar de novo. E eles responderam, aqui no versículo 51, entendemos. E eles responderam, sim, Senhor. Responderam que entenderam e creram nele como Senhor e Salvador. Irmãos, para nós crer, primeiro você tem que entender se está certo ou está errado. Aí eu vou crer. Então eu estou entendendo bem o que está sendo pregado. Eu estou entendendo bem a função do sacrifício de Cristo. Por que Jesus morreu na cruz? Jesus morreu na cruz. É porque mataram ele? Mataram ele que morreu mesmo, porque eles crucificaram ele. Sabemos disso. Ou por quê? Por deixar um bom exemplo? Não. Tem que saber, entender bem por que Jesus morreu na cruz. Jesus morreu na cruz para pagar os nossos pecados. Jesus morreu na cruz, morreu em lugar de cada um de nós. Jesus morreu na cruz porque ele veio por esse fim, que ele era Deus, é Deus, se fez carne, levou, carregou tudo, ele cumpriu todos os mandamentos da lei, não deixou um tio, que pensa bem, um tio, um J, sem que ele cumprisse, ele cumpriu tudo. Então nós não precisamos cumprir nada, não ficou, Jesus não deixou nada para o homem, ele fez tudo. Então eles entenderam. E no 52 ele diz: por isso todo escriba que entre os judeus era aqueles que ele lia, interpretava o que ele lia, porque eu estou lendo, eu fiz a leitura, agora estou interpretando, tirando lições para explicar o que diz, porque a leitura é uma coisa, você lê a leitura, faz a leitura como ela é. Agora vamos interpretar o que quer dizer naquilo, tem que interpretar. Então o escriba é isso, ele interpretava as leis, profissional que copiava o significado de escriba. Os manuscritos, ou eles escreviam os textos ditados, alguém ia ditando, no caso aqui os escribas. Então, todos crentes aqui, ele se compara aos escribas, todo crente, ele estuda, ele lê, ele interpreta, ele escreve, faz um esboço do seu estudo que você vai pregar. Então, querendo dizer que eles procuravam, falando dele, dos escribas, eles procuravam diligentemente, com aquele zelo, aquele cuidado, para deixar preparado para nós os textos sagrados. Porque antigamente era rolo, não tinha papel, era escrito em pele de carneiro, de animais. Outro fala cilindro, o rolo.
depois que foi tendo fácil para nós lermos aqui com versículo. A Bíblia não foi escrita, não tinha vírgula, não tinha capítulo, não tinha versículo, que é um cor direto, original, é escrito assim, naquele tempo. Mas para facilitar, para nós acharmos passagem, então foi colocado capítulo, versículo, para facilitar, para a gente entender. Então eles zelavam da palavra de Deus, para o quê? Instruindo, ele queria instruir, e eram aptos, eram preparados. Então nós hoje, cada cristão, principalmente um pastor, um dirigente, ele deve estar preparado, apto para poder ensinar para os novos e para os velhos, para os crentes maduros. Então, e aqui nós vemos na palavra de Deus o que é correto, tudo que é correto para todos os crentes, e tem que entender o que não é correto. Por exemplo, alguém fala: olha, nós precisamos obras, fazer a nossa parte, que Jesus fez a parte dele, ele pagou na cruz, mas agora nós temos que pagar uma parte. Então, é incorreto, então nós não cremos, porque não vem de obras. Aí ele fala também, aqui no versículo 2, instruindo acerca do reino dos céus. É semelhante, a comparação que ele fez, é semelhante a um pai de família, o dono da casa. Dá vontade de dar o título aqui, o dono da casa. Qual é a missão do dono da casa? O que o dono da casa, o chefe da casa, ele faz? Então, ele possui, o dono da casa, o pai da família, o dono, o chefe, e ele possui várias chaves, as chaves, que aqui significa a chave do reino de Deus. Porque lá no capítulo 16, aí para frente, versículo 9, quando Jesus falou para Pedro que, olha, tem uma confusão grande naquele versículo, fala: tu és Pedro, entre ti edificarei a minha igreja. Bom, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas ele disse para Pedro que darei a chave do reino para Pedro. Então, o que o pessoal entende hoje? Que Pedro, Maria Alves Camilo está assistindo. Olha, o que significa a chave, Pedro? Então tem aquela chave que eu olhando que via, você fala: Pedro, ele está com a chave. Ele que abre a porta dos céus. Então Pedro é tudo. Pedro que manda chuva. A turma usa até falar o Pedrão, o cara lá em cima. Isso Pedro não tem nada a ver com isso. Pedro foi um homem igual a nós mesmos, pecador, negou, a Bíblia diz que ele mentiu, ele negou a Cristo de medo, ele não vivia negando, mentindo. Então Pedro tinha fraqueza. Quando falou que deu a chave, não sei se os irmãos já viram pregar falar isso, mas já vou repetir. O que significa que Jesus deu para Pedro? Daria a chave do reino. Vocês têm alguma ideia o que é? Tem alguma ideia o que é ali? O que Jesus quis dizer com isso? Porque a chave abre e fecha. Ele deu o evangelho para Pedro, as boas novas. Então, cada crente, ele tem a chave do reino, que ele prega para uma pessoa o evangelho. O evangelho é o símbolo de uma chave. Ele pode abrir a porta do céu, o reino, porque a chave abre e você entra e fecha. Então ele tanto pode abrir como pode fechar. Se a pessoa rejeitar, fecha, fica pior a situação do que antes. Abriu o reino do céu, ela se salva pelo evangelho, pela boas novas, pelas boas notícias. Então isso. Então ele disse que o reino dos um pai de família. Olha, ele fala que esse pai de família aqui, ó, ele tira do seu tesouro, que é um tesouro. Olha, nós temos aqui um tesouro nas nossas mãos. A Bíblia aqui é o tesouro, está aberto.
Agora vamos ver. Coisas novas e coisas velhas. Coisas novas, porque é o Novo Testamento. As boas notícias, boas novas. Então ele tira aqui as coisas novas que nós estamos hoje vivendo na época da Nova Aliança, do Novo Testamento. E as coisas velhas do Antigo Testamento, que já aconteceu, que era no antepassado, lições práticas para os dias de hoje. Então, e com isso ele fala assim, ó, com esse tesouro que nós temos, o Evangelho, nós temos a Nova Aliança, o Novo Testamento, quer dizer, o Novo Pacto e o Velho Testamento, que o Velho Testamento não quer dizer, quando fala Velho Testamento, nós lembramos do livro, é o velho concerto, a velha aliança, o velho pacto que Deus fez com aquele povo. E hoje, agora, depois veio Jesus, inaugurou o Novo Testamento. Então, desse tesouro, ele tira coisas novas e coisas velhas, para enriquecer a outros. Ele passa a herdar os céus. Quando uma pessoa aprende bem a palavra de Deus, ele fica rico, rico em tesouros escondidos. Então, cada um, quando vai pregando o seu, eu posso enriquecer a pessoa, ele pode ir além do que eu estou falando, no pensamento dele. Ele é tesouro, e o tirando de seu depósito, que está depositado lá dentro do coração, dos nossos corações, esse tesouro, que é a verdade divina, a verdade, que Jesus, ele é a verdade. Jesus disse: eu sou o caminho. Quer procurar o caminho? Jesus, que vai para o céu. Quer saber da verdade? Jesus. Quer saber a vida? Jesus. Ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai sem por ele. Então, e essa verdade, ela é tão antiga, que a Bíblia é antiga. O Novo Testamento para nós faz quanto tanto tempo tem? Tem mais de 2000 anos. É antigo. Quanto o tempo, se falando em relação, o tempo é antigo. Por exemplo, e eterna, quanto tempo, quer dizer, eterno, não tem começo e não tem fim. Fala de eternidade passada, eternidade futura, não tem fim. Quanto à sua experiência, é eterno, uma experiência que não tem fim. Fala, eu estou bem experiente na palavra de Deus, nos ensino. Não tem fim. Chega amanhã, eu estou mais experiente. A experiência na vida espiritual não tem fim, ela é eterna. Você, o irmão Félix está com quase 103 anos. Ontem nós conversamos em casa, começamos a lembrar do irmão Félix. O quanto que aquele homem foi zeloso para essa igreja, o quanto que o cuidado que ele tinha, que ele ensinava. O irmão Félix não queria deixar nada obscuro, nada, ele zelava mesmo, na leitura, na doutrina. Então, e ele é experiente, mas tem mais ainda, ele vai morrer, não vai aprender tudo, a experiência, ele tem muito mais experiência que nós, mas a experiência, ela é eterna. O poder também, e o poder, que é Deus, e o poder da palavra de Deus, tem muita coisa para a gente pôr. E o caráter, um bom caráter, ele é novo perpetuamente, não tem fim, não acaba. Nós acabamos, nós morremos, mas a palavra não acaba, ela é para sempre, para sempre. Que o dia que é partir desta vida, o dia que Jesus voltar, que nós estivermos lá, é para sempre. E no versículo 53, aqui no versículo 53 nós vemos algo, que Jesus foi rejeitado na terra dele, Nazaré,
Não vê que fala Jesus Nazareno? Porque Jesus de Nazaré. Nazaré é uma cidade simples. Vamos dizer assim, vem uma coisa boa de Nazaré. Você sabe aquela cidade assim, um vilarejo? Não tem nada de bom lá. É isso. Olha, e aconteceu o que? Jesus falando, ó. Aconteceu o que? Concluindo Jesus estas parábolas, ele retirou-se dali. E vindo para a sua terra, fala que é Nazaré, ensinava-lhes na sinagoga. Naquele tempo não tinha igreja, era sinagoga, era um prédio, lugar, sinagoga dos judeus. Isso está lá em Lucas, capítulo 4, 15 e 30, mas outro dia nós vamos lá, ver lá. Ele ensinava na sinagoga deles, de tal maneira que eles estavam, aqui fala, atônitos, e diziam: de onde veio a esta sabedoria e estas maravilhas? Vocês imaginam bem, Jesus, ele é o dono, o autor da palavra. Como que Jesus ensinava, pregava? Jesus não tinha falha. Nós temos falha, nós falhamos, nós erramos, talvez erramos bastante. E Jesus não, ele era perfeito. Eles ficaram atônitos. O que quer dizer? Eles ficavam admirados, pasmados com aquele ensinamento. E ele falava, eles faziam pergunta um com o outro assim: de onde veio? De onde veio este homem com essa sabedoria e maravilhas? E foi um intento de jogar calúnia a Cristo. Procurava tudo. Aí, agora você vê só, eles olharam a sabedoria e começaram a comparar com o pai, com a família, com o lugar. Você vê uma pessoa, quando você vê uma pessoa estudada, você olha a família dele, uma família empresário, de alta, né, sociedade, doutores formados, então você olha, aquele filho, mas olha o pai, é professor, é doutor e tal. Agora eles olharam para Jesus, mas começaram a comparar com onde ele era. Ó, 53, não é este filho do carpinteiro? Então quer dizer que Jesus é um carpinteiro que fica aí trabalhando aí dia a dia. Agora esse homem, você sabe, não é filho dele? Então estavam duvidando. Então essa era uma negação, estava negando a sabedoria de Jesus, ó. Que a afirmação com respeito ao ofício do Messias, messiânico, eles estavam negando. Eles não estavam crendo no que ele estava falando. Uma sabedoria para eles, que aquilo eles não estavam acreditando. Ele disse assim, ó: não se chama sua mãe Maria? Mas conhecia, porque na terra, na pátria, tudo conhece tudo. Eu estou aqui, ele conhece cada um de nós aqui, sabe o pai, quem é o pai, quem é a família. Se é uma família boa, bem estruturada, você tem um pouco de crédito, né? Mas se for uma família estruturada, ou uma família, como diz no linguajar, bem bagunçada, uma família em desordem, vai dizer, aí perde um pouco o caráter, olha para a família. Então não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Eles negavam também seu nascimento virginal. Ele está dizendo que é Deus. Diz. Ele é rei dos judeus. Isso custou caro a vida de Cristo. Porque os judeus não aceitavam. Se falava que tinha um outro, o rei dos judeus. Não, mas esse senhor que nasceu, não conhece o pai dele, filho de carpinteiro, conhece a mãe dele, conhece os irmãos dele, irmãos, e vai dizer que é nosso rei, rei dos judeus, rei dos reis, o Messias, o Filho de Deus prometido que nós estamos esperando, que vai vir montado num cavalo de toda pompa, libertar a nação,
dos inimigos, e assim por diante. Não, desfazendo de Jesus. Aí no versículo 26, não estão aqui entre nós todas suas irmãs? E as irmãs não deram o nome delas. Isso aí, não sabemos por quê. De onde, pois, vem a este homem todas essas coisas? Se todas essas coisas diziam, é porque sua família já havia mencionado. Então eles imaginavam que Jesus falava aquelas coisas, porque eles conheciam a família, né? Já aprendeu isso com os pais da família, de que contava essas histórias, essa lenda. Porque nós contamos muitas coisas que nós aprendemos com o nosso pai, tirando as coisas da Bíblia, que no meu caso, agora quem já é crente velho, que criou os filhos na doutrina, eu aprendi, eu via meu pai falar, via meu avô falar. Então o filho aprende com os pais. Mas em algo do mundo, de história, de trabalho, eu aprendi com meu pai. A família que ensinou ele é assim porque ele aprendeu. Pronto. É isso que eles diziam. Então, está aqui as irmãs, de onde vem, de onde depois vem a este homem, todas essas coisas. 57. Olha o que eles falaram no 57. E se escandalizaram nele. Escandalizaram. Escandalizar quer dizer desacreditar, zombar. Quando a pessoa fala Zoel, ele está escandalizando. Essa palavra escandalizando quer dizer, ele está desacreditando o Evangelho. Se um crente, um membro da igreja começa a fazer algo, ele deixa, muitos viam ele vir na igreja com a Bíblia, ele vinha, pregava, por exemplo, sempre vem no culto, depois ele abandona, ele começa a ir para os bares. Você lembra, irmão? Tinha um que começava a falar boteco, que era deixar mais embaixo, né? Bar é estar mais elevado, boteco. Ele começa, um cristão para os bares, começa o povo a desacreditar. Desacreditar, porque ele viveu um período de tempo na igreja e depois voltou para trás. Aí faz que o povo, os amigos, a família também, desacredita mais ainda dele e dos demais. É muito perigoso o crente ele fazer isso. Ele precisa ter muito cuidado. Errar, você dá tropeça, por exemplo, você pega, você não cai. Tropeçar e cair e ficar caído é perigoso, porque aí está caído. E aí vai longe desse jeito. Porque ainda Pedro fez uma comparação, que a pessoa que conhece o Evangelho, ele seguiu Jesus, ele abandona aquilo e volta para tudo aquilo que ele fazia antes. Lá em Pedro diz, é comparado com um cão que volta ao seu vômito. Você já pensou o que a Bíblia diz? E quando o pastor Antônio ele pregava isso, que chegar naquela parte de 1 Pedro, ele fazia até umas dudas, sentia até anos de vir. O que Jesus, o que Pedro disse, eu vou ver se eu acho que nessa versão aqui. Abri certinho, parece que é por Deus. É a segunda epístola de Pedro, pode marcar capítulo 2, versículo 20. Agora o versículo 20, eu vou ler desde o versículo 20. 2 Pedro. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas, se ele bebia, ele voltar depois de ser beberrão, e vencido, porque às vezes você pode voltar, cair, mas você não é vencido. O problema é
que muitos cristãos, ele cai, ele é vencido. Então ele fala aqui, depois que ele for em outra vez envolvido, ele envolveu num pecado, numa enrascada, vamos dizer assim, bem claro. Tudo bem, mas ele não foi vencido, ele venceu aquela tentação. Vencido nelas, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Olha bem, esse último estado dele pior do que ele estava antes. Porém, melhor que lhe fora conhecesse o caminho da justiça, porque melhor lhe fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento lhes fora dado. Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio. Por isso que fala provérbio, quer dizer um ditado. Lá, provérbio de Salomão, quer dizer ditado de Salomão. Verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao esponjadouro de lama. Olha, lá no final da Bíblia, 2 Pedro, capítulo 20, capítulo 2, versículo 20, 21 e 22. Então, o que acontece? Aí vem o escândalo, fica desacreditado, e a pessoa não acredita no Evangelho. Para os crentes faz pior do que nós, que não somos crentes. O crente deve zelar muito pelo seu testemunho. E para isso, sabe o que precisa fazer? É a frequência nos cultos, na igreja, para aprender com os irmãos. Eles afastam. É isso que está dizendo aqui, ó. Então eles escandalizavam nele, versículo 57. Lucas também, no Evangelho de Lucas, disse que eles se encheram de ira, ficaram irados, e teriam matado a ele, se eles tivessem aquela oportunidade de fazer. Jesus, porém, lhe disse, versículo 57 ainda: não há profeta sem honra, a não ser na sua própria terra e na sua casa. Então ele tira a voz: não é assim que vai querer pegar por a honra na sua própria casa? Na sua própria pátria. Quando a igreja me convidou para pastor, que todo mundo falasse, eu ouvia o pastor Esteve falar, eu via muito lá em Morro. O pastor Esteve falava muito, como ofertas. Bom é que levantasse um pastor daqui, não é bom trazer um pastor de fora. Eu lembrava bem isso, que ele falava sempre: é bom que você levantasse aqui, mas quem? Jamais eu pensava uma coisa dessa que aconteceria comigo, que nem pregador eu não era, só tocava e ajudava nos hinos. Bem, então ele falava, mas olhando para isso aqui que Jesus disse, eu pensei, o pastor da igreja, que a igreja conheceu ele quando ele nasceu, novamente falando, novo nascimento, que ele cresceu entre os irmãos mais velhos na fé, que a tendência dos irmãos mais velhos na fé é olhar para baixo para ele. Eu estou na igreja há 40 anos, eu tenho 40 anos de conversão, outro tem mais, outro tem menos, e vem um que é menos anos do que eu, sendo meu pastor, me ensinar. Então, nesse sentido, um pastor de fora, que não é, talvez a igreja respeitaria mais. Tem hora que eu fico pensando assim: será que a igreja, os irmãos, muitos, não estão contentes comigo? Estão afastando, alguns afastando, que a culpa está de quem? No pastor? Então procurem um outro pastor. Então, se é o caso isso, Deus é quem sabe, se Deus permitir. Então aqui no versículo 58, para terminar esse capítulo:
E não fez ali, quer dizer, em Nazaré, na terra dele, muitas maravilhas por causa da incredulidade deles, porque Jesus tinha poder para fazer milagre lá, fantástico. Mas Jesus olhou: vocês não creem? Se eu faço, vocês não creem, vocês não acreditam, então eu vou fazer. Não é, irmãos? Você vai fazer algo que a pessoa não está acreditando, você está explicando, falando, você está no lugar, então você fica quieto. Não acredita, porque não vai fazer acreditar na marca. A pessoa não quer vir na igreja, não quer converter. Então, e não lhe traziam, eles não enxergavam, eles não olhavam, mas não criam, porque eles traziam doentes. Jesus já tinha falado quantos doentes eles tinham trazido para Jesus, quantos os afligidos de espírito eles tinham trazido para Jesus, e a incredulidade deles continuava, duro de coração. E ainda nos dias de hoje atuais, há muita incredulidade, até no povo de Deus duvidam, que acha que não vale a pena seguir este caminho, é melhor ficar no mundo, porque fica olhando para um, fica olhando para o outro. Os irmãos sabem, nós temos que olhar para Deus, a gente tem que olhar para o irmão, ver Jesus Cristo nele. Nós não podemos olhar para o defeito, nós começamos a olhar muito para os defeitos. Cada um tem, nós somos tudo humanos, somos na carne, nós somos humanos, nós somos tudo falhos, uns mais, outros menos. Se for olhar, mas está tudo um padrão só, são tudo pecador. Mas nós vamos olhar Cristo, procurar ensinar. Mas se a pessoa não quer aprender, paciência. Amém? Amém. E que Deus abençoe, que possamos estar à noite aqui. Estão acenando, Senhor. Vários. Então que Deus abençoe a todos, que tenha um bom dia. Estaremos aqui à noite. Que hino vamos cantar agora? Tem algum hino preferido? Quem? 246. 200? Vem agora. 246. Vem agora. Está aqui pertinho. Só que não tem ninguém para vir agora, né? Para quem vai vir em casa também pode ajudar. Tá? 146, alegria verdadeira. Você aí, mas quando eu cantei, eu vi a outra música. Venha crer.